Olá, eu sou João Amaral, vou apresentar o trabalho sobre fundamentos de decisões de segundo grau de São Paulo sobre alienação parental, orientado pela professora Ela Vieco, do PROEC de 2021/2022. Em agosto de 2010, a Lei 12.318 foi publicada e ela conceituou a alienação parental e exemplificou as condutas que seriam tidas como tal. Todavia, foi introduzida no ordenamento jurídico sem levar em conta as pertinentes críticas sobre a ausência de cientificidade e o viés sexista da síndrome de alienação parental. Essa demanda de pesquisa crítica e as denúncias de mulheres mães revelaram a necessidade de investigar como a segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado o conceito de alienação parental. Tudo isso com o objetivo de identificar fundamentos utilizados nas decisões judiciais em que é configurada ou não a alienação parental e a existência de eventual padrão decisório. A metodologia de pesquisa foi empírica, quantitativa, qualitativa, mediante análise documental, em que foram levantadas, primeiramente, as decisões dos anos de entre 2016 e 2019, que passaram por um processo de triagem para excluir aquelas em que não houvesse análise de mérito ou que o mérito de alienação parental não fosse analisado, e depois as selecionadas foram aplicadas em um formulário com diversas variáveis, com o objetivo de explicitar os fundamentos mobilizados pelo magistrado. Das 95 decisões selecionadas, em 32, a alienação parental foi caracterizada, em um, o resultado foi inconclusivo, e em 62 não houve a caracterização. Em 24 dos 32, em que ela foi caracterizada, a genitora foi entendida como alienadora, ao passo que nas 8 demais, o alienador seria o genitor. Entre as principais condutas, quando configurada a alienação parental, estão as de impedimento de visitas, de campanhas de desqualificação de formação, criação de obstáculos ao convívio do menor. E as medidas determinadas que se destacam são a estipulação ou majoração de multa por impedimento de visitas, a inversão da guarda ou a ampliação do regime de visitas. Quando não configurada, o juízo explicita que a conduta não era alienadora, que as circunstâncias fáticas levaram ao afastamento do menor ou que o vínculo estava preservado, e em face disso ele mantém o regime, o status quo, fixa uma guarda compartilhada ou amplia o regime de visitas. Já as outras variáveis, elas meio que coincidem, tanto nos casos em que a alienação parental não é configurada, quanto nos casos em que ela é configurada. As provas mais mobilizadas são os laudos ou estudos sociais, psicológicos ou psicossociais, são as principais fontes probatórias. Depoimento do menor não é levado em conta em grande maioria das decisões. O conceito de alienação parental não é explicitado em maioria das decisões. E a menção à conduta ou processo criminal também não é explicitada em maioria das decisões. Analisando essas variáveis em uma perspectiva de proporcionalidade de tratamento de pais e mães, quando a alienação parental é perpetrada pelo genitor, em 8 dos julgados, não há a estipulação de uma medida drástica em 6 desses, ou seja, em apenas 2 foram tomadas medidas drásticas, como a combinação de multa ou a inversão da guarda. Já quando a mãe é tida como alienadora pelo juízo, em mais de 50% dos acórdãos são tomadas medidas drásticas, como a estipulação de multa ou a majoração dela, a determinação ou manutenção de inversão de guarda em favor do genitor, ou a proibição de contato com o menor. Em nenhum desses julgados em que a mãe foi tida como alienadora, por exemplo, ocorreu o mero reconhecimento da alienação sem nenhuma medida em resposta, da forma como ocorreu em 25% dos casos em que o pai foi o genitor alienador. E, além disso, não houve oitiva do menor em grande parte, né, dos julgados. Há um óbice ao protagonismo do menor, que foi ouvido em apenas 10 dos 32 julgados em que a alienação parental foi configurada. E, mobilizando todos esses dados, é latente que a Lei 12.318, em sua aplicação, não leva em conta esse objetivo de proteção do direito constitucional da criança e do adolescente, que é esculpido no artigo 3º da norma. Na verdade, a aplicação da lei de alienação parental pela segunda instância do TJSP revela a pretensão da LAP de sancionar as mulheres mães a despeito do interesse das crianças e adolescentes e em favor dos genitores, com a fixação de multas ou a inversão de guarda em seu favor, já que quando o genitor é tido como alienador, as medidas são brandas, e a genitora, quando é tida como alienadora, tem medidas mais dramáticas estipuladas em seu desfavor.